Essa aula aqui vai ser a aula de desenvolvimento 1. Essa aula aqui é importante que você já tenha visto a introdução ao desenvolvimento. Então aqui eu vou falar do modelo de redação que se encaixa em temas que tem a ver com desigualdade socioeconômica, tá bom? Contato para Instagram aqui, beleza? Vamos lá. Olha, como funciona na prática. Eu inicio te mostrando como funciona na prática. Analisando as partes de desenvolvimento. Olha, lê isso aqui, ó. Nesse caso, uma das culpas dos problemas da tese é a desigualdade socioeconômica. Quando é que eu vou usar esse modelo? Quando envolver desigualdade socioeconômica. Digamos o seguinte, saúde. É a saúde de qualidade. Você percebe que pessoas que têm dinheiro têm acesso a uma saúde melhor. Educação de qualidade. Pessoas que têm dinheiro têm acesso a educação melhor. Então, a desigualdade que eu estou falando é essa desigualdade aqui, socioeconômica. Então, você vai estar utilizando esse modelo sempre. Olha o tema aqui, ó, o tema do ano passado. Isso aqui é a minha introdução, o meu desenvolvimento 1. Democratização do acesso ao cinema no Brasil. Democratização do acesso ao cinema. Eu te pergunto, o que é cinema? Cinema é lazer. Se é lazer, você percebe que tem uma relação com desigualdade socioeconômica, porque nem todas as pessoas têm lazer, principalmente as pessoas que não têm condições, porque muitos têm que trabalhar e falta o tempo e também falta dinheiro. Então, como é que funciona? Lê isso aqui comigo, ó. Vale ressaltar de início que a construção da identidade nacional, quando eu te falo de identidade nacional, estou falando da formação do Brasil, se configura como uma das causas do imbróglio em questão. Que imbróglio é esse? Esse imbróglio aqui é o problema da democratização do acesso ao cinema, entendeu? Em questão. Então isso aqui é apenas digamos que uma pequena iniciação, uma pequena afirmação. Eu estou dizendo que a formação da sociedade do brasileira tem uma relação direta com o problema. Aí eu coloco nesse viés o historiador Caio Prado Júnior. Quem é Caio Prado Júnior? Caio Prado Júnior é um historiador que ele fala da questão econômica do Brasil desde a colonização europeia. Então ele fala que existe a questão da desigualdade desde a colonização. Então vamos continuar. Versa sobre a formação da sociedade brasileira como resultado de interesses econômicos. Interesses econômicos advindos da colonização europeia. Então ele está falando que há interesses econômicos desde a colonização. E esses interesses econômicos impuseram uma cultura baseada no capitalismo. Por isso que você tem essa desigualdade. Por quê? Porque já é uma cultura no país. Por conseguinte, justifica-se, preste atenção nisso, justifica-se o cenário desafiador da democratização do acesso ao cinema. Quem assistiu a aula de tese vai perceber que aqui é o quê? Aqui é uma tese, só que é uma tese diferente da nossa tese da introdução. Percebe que lá na introdução eu estava utilizando a necessidade de garantir. Nesse aqui eu estou utilizando o cenário desafiador. Para que serve isso? Isso aqui serve para demonstrar que o texto está falando do mesmo assunto. Ou seja, eu estou colocando o tema aqui, ó. Eu estou colocando o tema, mas com outras palavras. Aqui é a minha tese, tá bom? Dado que as diferenças socioeconômicas, está falando que desigualdade socioeconômica provoca um distanciamento na obtenção. Presta atenção nisso. Distanciamento na obtenção de bens e serviços. Que bens e serviços são esses? Esses bens e serviços pode ser qualquer coisa, tipo, pode ser saúde, pode ser educação, pode ser lazer, como é nesse caso, indispensáveis para a garantia de uma vida digna. Isso aqui faz parte do modelo, como? Agora eu vou dar um exemplo do problema. Olha, como se nota na exclusão dos indivíduos que vivem em áreas marginalizadas. Como é que funciona isso aqui? Funciona da seguinte maneira, eu estou dando um exemplo do problema, ou seja, estou falando que pessoas que vivem em áreas marginalizadas são excluídas do acesso ao cinema. Por quê? Porque não tem esse acesso a esses bens e serviços devido às diferenças socioeconômicas. Então, fechou o pensamento. Eu vou estar explicando isso aqui mais detalhadamente no próximo, mais à frente. Assim, faz-se imprescindível a dissolução dessa conjuntura. Olha, quando eu falo dissolução, eu estou dando uma promessa para a conclusão. Então, estou dando sequenciamento ao texto, tá bom? Vamos ver como é que o modelo que eu utilizei. O modelo que eu utilizei foi esse aqui, ó. Esses azul aqui, tudinho, ó, são os conectivos. Então, são conectivos. Isso aqui é aquela parte que faz a primeira afirmação e diz que o problema tem uma relação com a formação do Brasil, no caso, identidade nacional. Isso aqui é a citação de Caio Prado Júnior. Quem é ele? Historiador que fala de desigualdade socioeconômica desde a colonização europeia.
O que é isso aqui? Essa tese, ó, o que é isso aqui, ó? Justifica-se, eu botei entre parênteses, ó. Isso aqui é para você colocar a sua tese, ó. Você coloca uma tese diferente da usada na introdução. Por exemplo, se você colocou a necessidade de alguma coisa na sua introdução, aqui você vai colocar o cenário desafiador ou a dificuldade de. Eu sempre te aconselho a estar fazendo do mesmo jeito que eu usei. Eu não botei cenário desafiador, você coloca o cenário desafiador aqui também, tá bom? Aí, ó, vírgula, dado que as diferenças socioeconômicas aqui fazem parte do modelo. Na obtenção de bens e serviços. Que bens e serviços é esses? Bens e serviços são direitos, digamos, direito à saúde, direito à educação. Então, são bens e serviços indispensáveis para a garantia de uma vida digna. O que é isso aqui? Vírgula, agora eu vou dar um exemplo. Como se nota? Como se nota, aí você faz o quê? Você dá um exemplo ruim do problema. Eu coloquei exemplo ruim do problema. Como assim? Tu percebe que lá eu falei o seguinte, eu falei na exclusão de indivíduos que vivem em áreas marginalizadas, não têm acesso ao cinema. Ali é um exemplo ruim do problema. Eu vou te ensinar a fazer isso, se acalma. Ponto. Assim, isso aqui é um conectivo, faz-se imprescindível a solução dessa conjuntura. O que é isso aqui? Isso aqui é a promessa de continuação do texto, no caso aqui na conclusão. Então, basicamente é isso. Eu vou te dar um exemplo com outro modelo. Com outro tema. Olha, anota isso aqui, aprende isso aqui. Esse modelo só será usado quando a causa do problema, percebe, a causa do problema envolver desigualdade econômica. Quando envolver desigualdade econômica, você utiliza esse modelo. Qual que coisa você vai fazer? Que coisa você vai fazer é só colocar uma tese aqui, diferente da usada, que eu já te ensinei a criar uma tese, e colocar um exemplo. Esse exemplo aqui, você vai sempre achar exemplo no texto motivador. O texto motivador é para te dar esse exemplo aqui. Então, você consegue lá. Aí, ó, como educação de qualidade envolve desigualdade econômica, utilize esse modelo. Exemplo com modelo. Estou falando agora de outro tema. Esse tema aqui é do Enem 2017. Ele fala de desafio para a formação educacional. Envolveu educação? Envolve desigualdade econômica. De surdos no Brasil. Como é que funciona? Mesmo jeito, ó. Isso aqui tudo é decorado. Isso aqui você vai aprendendo aos poucos. Vale ressaltar de início, a construção, blá blá blá. Olha para cá. Eu só peguei e criei uma tese nova. Ó. O cenário desafiador da formação educacional de surdos. Eu só coloquei isso aqui. Pan, aí continuei, blá 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 blá. Cheguei bem aqui e fiz isso. Ó. Como se nota na precariedade do ensino aos deficientes auditivos que habitam as marginalizadas. Não sei se você notou que lá no meu desenvolvimento, como também aqui, isso aqui cabe em tudo, ó. Como se nota na precariedade, se o tema for saúde, como se nota na precariedade da saúde de indivíduos que habitam áreas marginalizadas. Se o tema fosse, nesse tema aqui, é educação de SUS, então eu coloquei eles aqui, ó. Coloquei deficientes auditivos. Mas se fosse educação geral, você colocaria, como se nota na precariedade do ensino dos indivíduos que habitam áreas marginalizadas. Segurança, mesma coisa. Como se nota a precariedade da segurança dos indivíduos que habitam áreas marginalizadas. Então aqui também é uma espécie de modelo. Esse exemplo aqui, ó, é uma espécie de modelo. Aí ponto e continua da mesma coisa. Então é só isso. Viu como é fácil? É fácil. Desenvolvimento 1 é fácil. Desenvolvimento 2, redação em si é fácil. Vou estar te ensinando tudinho. A próxima aula eu vou estar falando sobre desenvolvimento, já voltado com aquela outra vertente, que é o modo de pensar dos indivíduos. Então, espera a outra aula, tá bom?